Boa tarde, internautas, a você que a partir desse momento acompanha esta transmissão da Sexta-feira da Paixão do Senhor. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo era bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tampávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele.
A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abria a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que o tosquiam. Ele não abria a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, e terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavras do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós, sois o meu Deus.
eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai sereno a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortaleci os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vinda terrestre, dirigiu-se pressas e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo a que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa da salvação eterna, para todos os que ele obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Evangelho. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou à cruz e nos recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou à cruz e nos recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu.
Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiastes." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertenceis também? Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com eles? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitores, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os teus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solto um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me responde? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gálbata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que se transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra
da salvação. Sou eu. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, que celebram conosco a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta sexta-feira da paixão, nós, os cristãos, recolhidos no silêncio, recolhidos no nosso jejum, por meio das nossas orações, contemplamos esse momento tão cruel, tão doloroso na vida de Jesus, o caminho do Calvário e, consequentemente, a sua própria morte. De Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos, de Pilatos para o Calvário. O resumo das etapas, o resumo da humilhação, o resumo de tanta dor, de tanto menosprezo, de tanta injustiça, de tanta incompreensão que Jesus passou. O caminho de Jesus pelo Calvário, mesmo sendo um caminho de dor e de humilhação, nos ajuda a entender a sua missão. Jesus já era conhecedor que estava morrendo, não porque estava sendo submisso à classe dominante, a César, a Pilatos, mas sabia justamente que a sua morte se dara na dimensão da redenção. Jesus estava sendo fiel ao seu Pai. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías nos diz que foi maltratado, foi levado ao matadouro, como ovelha diante dos que a tosquiam, não abria a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Deram-lhe uma sepultura. Mas a mesma leitura nos diz que este que foi levado de maneira tão impiedosa para o Calvário, também era justo e faria também todos justos, que carregava sobre si as nossas culpas, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Era obediente a Deus. Na sua consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nos afirma a carta aos Hebreus. Na narração da paixão de hoje, um pouco mais longa do que a narração de Mateus, Jesus diz: o meu reino não é reino deste mundo. Os meus guardas teriam lutado, teriam me combatido. O meu reino não é daqui. Então, em hipótese nenhuma, a morte de Jesus foi apenas
uma condenação humana. Pode até ter parecido, talvez, para aqueles que estivessem à frente desse processo de condenação, fosse um grande alívio, fosse uma grande vitória crucificar Jesus, matar aquele que era o blasfemador, que se dizia filho de Deus, mas sequer era capaz de salvar a si mesmo. Veja o quanto essa história, essa trama da morte de Jesus inquietou as pessoas. E quando nós pegamos os textos sagrados, e a nossa fé também diz isso, nós sabemos que os motivos são outros. É isso que faz com que, quando nós celebremos esta celebração da paixão do Senhor, nós tenhamos a certeza que nós não estamos celebrando a derrota de Jesus. Nós não estamos celebrando um Deus que morreu. Nós estamos celebrando o mistério doloroso daquele que foi capaz de transformar a maldição da cruz na gloriosa redenção. Daquele que foi capaz de se submeter ao domínio humano para poder então conseguir assumir em si todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. Quando nós meditamos a paixão de Jesus, quando nós olhamos para esta cruz que nós contemplamos nesta tarde, nós temos a certeza que o pecado foi derrotado. Como diz São Paulo, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Por isso, os nossos olhos contemplam, os nossos olhos enxergam, vão ao encontro da vitória sobre o pecado. Contempla o silêncio, a agonia de Jesus, mas contempla um gesto salvífico, contempla o perdão que Ele mesmo dá para todos nós, quando na sua oração junto com o Pai, talvez sem forças para dizer, como diria aqui com mais brado, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A humanidade toda é perdoada. E nós nos tornamos nele completamente vencedores. Nos libertamos do pecado e nos unimos verdadeiramente àquele, o servo obediente que se imolou para que nós alcançássemos o triunfo definitivo da glória de Deus. Talvez seja tão difícil falar de glória da morte. Talvez seja tão difícil, diante da morte, diante da cruz, falarmos de esperança. Mas é esse o contexto e o significado que nós hoje celebramos esta liturgia. A morte de Jesus nos enche de esperança, nos enche da expectativa que também nós venceremos a morte e o pecado. Como Ele exatamente foi glorificado pelo Pai, nós também seremos glorificados. Mas isso talvez não seja suficiente, talvez ainda não consiga nos acalmar diante ainda
de tantas incompreensões que nós temos com relação à pessoa de Jesus. Mas quando nós, na nossa fé, vamos conhecendo Jesus Cristo, olhando para a sua trajetória, a sua vida pública, talvez até entendêssemos da seguinte maneira: como Jesus vai deixar morrer Ele mesmo? Quantas pessoas Ele curou, quantas pessoas Ele devolveu à vida. A filha de Jairo, em Betânia, deixou a sepultura, Lázaro, e permitiu que viesse a vida. Como Ele não poderia também abrir mão da morte para viver? Não é? Mas quando nós fixamos a nossa atenção para a missão que Ele veio exercer, pela missão que Ele recebeu do Pai, então nós entendemos que a sua humilhação e a sua morte, a sua entrega, foi senão por amor à humanidade. Deus mesmo, na sua bondade, nos amou tanto que foi capaz de nos enviar o que Ele tinha de melhor. Que São Paulo também aos Filipenses diz, no hino bonito, chamado de Quenas, que esvaziou-se de si mesmo, tornou-se escravo. Contempla a humanidade com o seu amor e a sua entrega. Nós não conseguiremos jamais calcular, medir a dimensão de tanta entrega que Jesus fez por todos nós. Que nessa sexta-feira da paixão nós participemos do sofrimento de Cristo, mas nós participemos também do seu amor tão grande pela humanidade. Humanidade às vezes tão dispersa, tão incrédula, tão confusa, tão barulhenta, de líderes, de pessoas tão dominantes, tão dilaceradas pelo ódio, que ainda não conseguiram fazer a experiência do amor, tão divididas as pessoas pelas intrigas, tão cheias de rivalidades, também gananciosas. Como vale a pena nessa sexta-feira a humanidade e nós, os cristãos, contemplarmos e meditarmos a paixão de Jesus, de sermos sensíveis, abertos a esse mistério da fé que hoje a liturgia nos proporciona. Sintamo-nos, portanto, por Deus, envolvidos no seu amor e na sua ternura. Que no seu Filho de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nos consola. Consola todos os aflitos, consola tantas pessoas que carregam verdadeiras cruzes, porque seus filhos morreram vítimas da violência, porque seus filhos estão envolvidos com o narcotráfico, porque seus filhos não conseguiram mais terem um sentido na vida, porque também não tiveram mais sentido de viver. Tantos abandonados, como ainda a dor do Calvário por muitos irmãos nossos e irmãs nossas é uma realidade.
E nesse tempo, e nesse momento, é oportuno que nós apresentemos também todas essas pessoas, por meio desta celebração, a Deus nosso Pai. Que sejam consoladas e aliviadas de suas dores. Que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo consiga afagar, acalmar os corações atribulados. Dê fé aos incrédulos. Dê perseverança a todos nós, os cristãos. Converta os cristãos pagãos. E dê à humanidade a capacidade de ter mais temor ao próprio Deus, de se deixar guiar pela justiça divina que organiza e que ordena melhor as nossas vidas. Que as pessoas sejam mais orientadas para o bem, para a paz e para a solidariedade. Que essa paixão de Jesus derrube de nós todo o impulso dominador que talvez estava naqueles que acreditavam que Jesus queria tomar o seu poder. Enfraqueça as forças de Césares, às vezes tão presente nas pessoas, daqueles que acham que são capazes de dominar o próprio Deus, que são capazes de dominar uns aos outros, que são capazes de manipular as coisas, são capazes de fazer com que as pessoas fiquem reféns de si, que às vezes para tentar preservar o poder, matam. Para defender territórios, eliminam. Que esta tarde nos ajude a destruir a impiedade daqueles que acolhiam Jesus Cristo, dizendo que era o filho de Davi, porque foram manipulados, diziam: crucifica-o. As mãos que aplaudem, às vezes, são as mesmas mãos que crucificam. Por isso, nessa tarde, nós queremos também destruir todo sentimento de traição, de calúnia, de inveja, que são tão destruidoras da personalidade humana, que tanto faz com que as pessoas se maltratem, briguem, se destruam. Como a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo ainda é tão presente em nossas vidas, e como ela também pode servir para nos salvar, servir para nos libertar, servir para nos santificar, servir para nos curar. Que a paixão dolorosa de Jesus Cristo possa fazer com que nós também sejamos redimidos de todas as nossas faltas, e assim contemplemos depois da morte a sua própria redenção. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, prossigamos agora a segunda parte desta liturgia,
dedicada à oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Vasconcelos, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos formais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo na primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros
e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E rezemos, como intenção especial deste momento, também indicado pela congregação do culto divino, as nossas orações por todas as vítimas do coronavírus, as vítimas mortais, que já são mais de 100 mil pelo mundo inteiro, para que sejam acolhidas na eternidade. Que Deus de bondade os alivie de suas dores e de suas penas, e assim cheguem à comunhão com Deus. Também rezo por aqueles atormentados ainda também por este vírus, os que não morreram, mas que foram contaminados, para que tenham na força e na graça de Deus a saúde que tanto precisam. E a todos nós, sejamos protegidos de todas as epidemias, catástrofes, de tudo aquilo que possa atentar contra a vida humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora passaremos a celebração da terceira parte desta celebração da paixão do Senhor. Contemplaremos Jesus crucificado na cruz.
cera a gente coloca. Vou segurando, né? Aí quando você vai tirando. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Tá certo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo a tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma.
esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde em mim teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo do teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde em mim teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivem na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério os consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o seu povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.